E aí, investidores, tudo bem com vocês? Galera, Eusébio Nóbrega aqui na área de novo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que vem causando uma certa mudança aqui no nosso mercado financeiro, né? Que é em relação a onde o brasileiro ele tem aplicado os seus recursos, né? O seu dinheiro. Recentemente saiu aí uma notícia onde houve uma alteração nesse ranking, né, onde as pessoas fazem a aplicação dos seus recursos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né, pois a poupança ela acabou aí por perder a sua segunda colocação. Até então a poupança era a segunda classe de investimentos, vamos dizer dessa forma, onde o brasileiro aplicava seus recursos. Mas, sem mais enrolação, vamos para o vídeo que tem conteúdo bacana. Galera, bom, então como eu falei, vamos começar a falar sobre essa notícia, né, que foi divulgada recentemente. E, para começar, nós vamos falar um pouco sobre como foi que aconteceu essa mudança. Eu vou colocar aqui o gráfico em relação a essa mudança para a gente poder falar um pouco sobre ele. Bom, em termos percentuais, qual foi a mudança que aconteceu, né? No ano de 2020, os investimentos de renda fixa contavam com 35,2% dos investimentos das pessoas, né, dos brasileiros. E a poupança ela ocupava aí o segundo lugar com 23,7% dos recursos dessa parte da população que tinha algum dinheiro aplicado. Enquanto a renda variável, como nós podemos ver aqui no nosso gráfico, ela tinha apenas 19,8% dessa porcentagem dos recursos dos investidores e 21,3% ficavam em outros tipos de investimentos. E por que nós vamos falar disso hoje, né? Qual a importância da gente falar disso? Porque se observarmos o gráfico com mais clareza e fazer uma comparação entre o ano de 2020 e o ano de 2021, nós vamos perceber que houve uma mudança onde a poupança ela sofreu uma perda em relação aos seus recursos, né, por parte do brasileiro, enquanto a renda variável ela sofreu um aumento. Então, a nossa renda fixa ela teve uma diminuição em relação às aplicações de investimento do brasileiro. Isso tem um lado bom e isto tem também um lado ruim. Mas antes de darmos continuidade, galera, a falarmos sobre os pontos positivos e os pontos negativos, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com a galera. Isso vai ajudar o nosso canal, vai fazer com que o YouTube entenda que é um vídeo que pode ser interessante para outras pessoas e vai fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas que, assim como você, também estão buscando estudar mais sobre investimentos, sobre o mercado financeiro, e esse vídeo pode vir a ajudar outras pessoas. Galera, também não esqueçam de deixar aqui nos comentários sobre quais assuntos vocês gostariam de falar, o que eu deveria abordar, sobre qual assunto mais específico, para que eu possa entender melhor quais são as suas dúvidas, beleza? Bom, então voltando aqui para o nosso conteúdo, né, falando sobre essa mudança que ocorreu, existem dois fatores importantes que fizeram com que ocorresse essa mudança em relação à escolha desses investimentos, né? O que fez com que a nossa renda fixa sofresse uma diminuição, né? E a renda variável ela ganhasse esse destaque aí em relação à aplicação dos investidores. E qual foi essa mudança, Eusébio? Vamos lá. Galera, a nossa taxa Selic, né, que é a principal taxa que é utilizada como cálculo para o rendimento da poupança e também é a nossa taxa básica de juros,
ela alcançou o seu mínimo histórico, né? Nós saímos aí de gestões anteriores, onde nós tínhamos uma taxa Selic de quase 15% ao ano. E em 2016, a nossa taxa Selic ela chegou a 2%. E ela se manteve nessa porcentagem aí durante um período que foi muito bom, por um lado, né? Teve suas vantagens, seus benefícios para os investidores, mas que, por outro lado, ela também faz com que nós tenhamos que ir atrás de investimentos que nos tragam uma rentabilidade maior. E por que houve essa mudança em relação à poupança? Qual foi o fundamento e por que a poupança tem a ver com a taxa Selic e essa mudança no aumento aí dos investimentos em renda variável? Então, para a gente entender melhor qual a relação da poupança com a taxa Selic e o porquê desse aumento em renda variável e dessa diminuição na poupança, nós temos que entender como funciona a remuneração, o rendimento da poupança, qual a relação da poupança com a taxa Selic. Como é que isso funciona? Nos períodos em que a nossa taxa Selic ela estiver maior que 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 0,5% ao mês, mais a nossa taxa referencial. Nos períodos em que a poupança estiver igual ou inferior a 8,5%, a nossa poupança ela vai render apenas 70% da nossa taxa Selic ao ano. Como houve essa diminuição muito significativa da taxa Selic, chegando a 2%, a poupança ela ficou com um rendimento muito, muito baixo. Então, isso não passou a ser vantajoso para as pessoas que tinham recursos aplicados na nossa poupança. Então, o que muita gente fez? Resgatou seu dinheiro lá da poupança e foi em busca de correr um risco maior, de se expor mais no mercado financeiro, em busca de uma rentabilidade que fosse mais atrativa para os seus recursos. Então, hoje, a nossa taxa Selic, após algumas correções que já foram feitas aí pelo Banco Central, a nossa taxa Selic está em 5,25% ao ano. E a nossa poupança ela continua rendendo 70% deste valor. Ou seja, está aí por volta de 3,8% ao ano. Então, nessas condições, né, muita gente vai buscar investir em outras coisas, em outros ativos, para ter um retorno maior. Embora talvez perca em relação à segurança que a poupança traz, que alguns outros títulos de renda fixa nos trazem, ela vai em busca de uma rentabilidade mais alta. E qual é o ponto negativo disso? A poupança, boa parte dos recursos da nossa poupança, ela é destinada para o financiamento imobiliário. Então, se há uma redução dos valores que estão aplicados na poupança, há também uma redução, talvez aí alguma perda, isso aí a gente só vai saber com o passar do tempo, como que vai ficar essa questão do financiamento imobiliário. Então, com a poupança tendo uma rentabilidade bem baixa, quem está com o seu dinheiro ainda na poupança, quem deixa o dinheiro lá como reserva de emergência ou está deixando lá por ter aversão à perda, continua tendo perda, porque hoje se você pega 3,8% ao ano, que é o rendimento da poupança, e você pega o acumulado dos últimos 12 meses da inflação, nós estamos tendo uma perda de poder de compra do nosso capital. Então, se fizermos uma conta de padeiro, né, nós vamos pegar essa rentabilidade da poupança de 3,8 e se nós fizermos uma subtração da inflação acumulada no ano, nos 12 meses, né, o que é que nós vamos ter? Se eu pego 3,8 e subtraio de 9, nós ficaríamos aí com 5,2% negativo. Então, o nosso poder de compra
do dinheiro que está aplicado lá na poupança, ele está diminuindo, ou seja, nós estamos tendo essa desvalorização do nosso capital. Lado bom é que mais pessoas estão buscando conhecimento em relação a investimentos, estão buscando se capacitar de uma forma melhor para cuidar do seu dinheiro, e isso é bom, porque mostra que o brasileiro está abrindo a mente, ele está começando a enxergar novos pontos que até então não eram tão bem cuidados pelo brasileiro, né? Então, isso tem sua vantagem, mas tem a sua desvantagem, porque muita gente está tirando dinheiro, talvez, de sua reserva de emergência, e volto a falar, galera, reserva de emergência, ela não é para te dar uma rentabilidade muito acima do que alguns outros tipos de investimentos podem trazer para você. Então, lembra, a tua reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é para emergências e também para você ter dinheiro ali no seu caixa, né? Às vezes aparece uma boa oportunidade e quando você está com a reserva de emergência bem definida, é provável que você consiga aproveitar algumas oportunidades que venham a surgir na sua vida. Então, a pergunta que fica é: vale a pena voltar a investir na poupança com esses aumentos que vêm ocorrendo aí, essas correções que o Banco Central vem fazendo na nossa taxa Selic? Eu acredito que vai chegar um momento, galera, que vai voltar a fazer sentido a gente olhar para a poupança com outros olhos. Porque é um local onde você vai deixar o seu dinheiro aplicado, que vai ter algum rendimento, por mais que seja pouco em comparação a outros tipos de investimentos, mas que você vai ter o seu dinheiro ali no momento que você precisa, vai estar gerando alguma coisa e você vai poder se organizar de forma que o nosso bolso ele esteja sempre capitalizado, né? Vai ter sempre dinheiro disponível para você. Outro ponto também importante de se destacar nisso é que o nosso mercado imobiliário, o setor imobiliário do nosso país, ele vai voltar a melhorar. Como eu já falei no início, a poupança ela usa ali parte dos seus recursos, boa parte dos seus recursos, para fomentar o mercado imobiliário. Então, galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha dado para dar uma clareada aí, ter dado uma melhorada em relação ao entendimento da poupança. Vou fazer também outros vídeos falando melhor sobre essa questão da rentabilidade da poupança, tentar explicar de uma forma mais detalhada como funciona esses rendimentos e a gente vai aos poucos poder falar sobre mais assuntos, adquirir mais conhecimento sobre o mercado financeiro e sobre os investimentos. Então, galera, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever, de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Também aproveita para me seguir lá no Instagram, o @EusébioNóbrega. Lá eu posto alguns assuntos sobre investimentos, eu posto algumas dicas que são relacionadas ao mercado financeiro, que podem estar fazendo sentido para você no seu momento de vida. Beleza? Então é isso. Valeu, galera, e até mais. Tchau, tchau.